Capítulo 821 Legião é um alvo. Ponto de interrogação. A ajuda de um Deus mundial pode ser usada para muitas coisas. Por um lado, ela pode usar essa ajuda para congelar Soverik ou amaldiçoá-lo. Ou ela pode obter a ajuda de milhares de deuses de origem para caçar Soverik. Há tantas coisas para as quais ela pode usar a ajuda de um Deus mundial. Seu pai não quer ajudá-la, mas o ancestral Gastorix pode. Seu objetivo de escapar da morte não é desesperador. Ela pode evitar esse futuro de alguma forma. Isso ela sabe. Ela simplesmente não sabe como evitar sua morte futura. Ela pode ver em sua visão de futuro que existem múltiplas possibilidades em seu futuro, mas chegará a um certo ponto em que resultará a diminuição até que ela morra. Isso significa que há um certo ponto crítico no futuro em que a morte dela se tornará certa. Mas até então, existem vários caminhos de sobrevivência. Ela saberá quando chegará esse ponto crítico à medida que sua morte se aproximar dela. Até então, ela não está escura. É outra razão pela qual ela esperava conhecer Soverik. Conhecer e conversar com ele pode esclarecer melhor a situação dela ou ajudá-la a evitar a morte. Ela está até disposta a desistir do título se Soverik aceitar e parar de tentar matá-la. Pode ser desonroso, mas ela não é importante. Ela está enfrentando um inimigo que não pode manipular e nem matar. Este inimigo também pode matá-la. Desonroso ou não, é uma atitude sábia renunciar ao seu título se isso garantir a sua vida. Ela olhou para o céu e murmurou. E tudo começou porque eu queria que ele participasse da competição. Eu poderia ter impedido, mas não o fiz. Agora temos que lutar. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela não tivesse tentado encorajar Soverik a participar da competição. As coisas pioraram a partir daí. Soverik até avisou durante o terceiro desafio que ele iria caçá-la se ela se aproveitasse dele. Ela não levou seu aviso a sério. Afinal, ele iria morrer. Que mal ele poderia causar a ela após sua morte? De certa forma, ela tem alguma culpa pela forma como tudo acabou. Ela sabe disso, então fortaleceu seu coração e amorteceu sua afeição por Soverik. Seus olhos ficaram frios como aço. Ela ficou determinada naquele momento. Ela declarou para si mesma: tenho alguns arrependimentos. Mas o que aconteceu, aconteceu. Nada pode mudar isso. Mas se houver uma maneira de sobreviver, então farei com que seja assim. Sou da linhagem do primeiro sábio. Não damos até o fim. E o fim é sempre favorável para nós. Ela fez esta declaração e começou a agir para que ela entrasse em vigor. Se houver uma maneira de sobreviver, ela fará isso acontecer. Esse é o caminho da linhagem do sábio. Eles sempre vencerão enquanto houver uma chance. Além disso, as apostas estão a seu favor. Essa é uma coisa sobre a qual o sábio está certo. Ela é filha do avião e tem a linhagem do primeiro filho do avião. Há tantas coisas que ela pode fazer para evitar sua morte. Existem pessoas a quem ela pode recorrer e recursos para ajudá-la. Ela deve e encontrará uma maneira ou outra de coagir Soverik a desistir. Será uma vergonha para ela e para o primeiro sábio se ela não conseguir fazer isso. Sua situação não é totalmente desesperadora. Ela sabe que algo chamado Lydian é a fonte de força e também de fraqueza de Soverik. Ela terá como alvo esta legião e verá aonde isso a leva. Ela alcançou através de sua alma o talismã de comunicação anexado a ela. Então ela contatou a equipe que montou para encontrar Lydian. Um rosto taciturno apareceu diante dela. Como vai a preparação? Ela perguntou. Jarcon suspirou e respondeu com visível relutância: está indo bem. Salvini ficou irritado com sua falta de entusiasmo. Pare de fazer beicinho. Você tem a chance de fazer algo ótimo pelo avião. Não quero essa chance. Dê isso a outra pessoa. Por favor, Salvini, estou te implorando. Ele implorou a ela. Salvini explicou. Você não tem escolha. Você foi o único que o prendeu no avião. Os outros só têm vestígios dele na arena. Preciso que você tome nota disso. Mas Soverik já está morto. Não vejo sentido nisso.
Apenas deixe-me viver minha vida em paz. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. É um pouco vergonhoso para um homem adulto e transcendente tentar parecer fofo. O fato de ele estar falhando nisso o tornou completamente lamentável. Infelizmente, Salvini não se comoveu. Salvini balançou a cabeça. Não há outra maneira. Tenho informações de que Soverik tinha alguns amigos. Esses amigos estão muito zangados por causa de sua morte. Eles estão planejando coisas desprezíveis e malignas para fazer ao avião como retribuição por sua morte. Muitas pessoas inocentes poderiam morrer por causa disso e você terá a rara oportunidade de impedir que isso aconteça. Jarkon gritou. Salvini, não. Mas era tarde demais. Ela não parou. Ela disse a palavra mágica para completar sua manipulação. Seu ancestral faria isso pela justiça e pela paz. Porque você não pode. A linhagem do leão da justiça surgiu espontaneamente dentro de Jarkon. Sua maldical dourada inchou e se moveu sem vento. Ele sente vontade de rugir em domínio, mas não o fez. Jarkon fez o possível para não sucumbir a esse impulso. Mas isso foi o melhor que ele pôde. Ele olhou para ela com olhos vermelhos e disse enquanto cerrava os dentes de raiva. Eu encontrarei aqueles amigos de Soverik. Eles não serão capazes de se esconder de mim em todo o reino. Eu os encontrarei enquanto eles tiverem qualquer contato com Soverik. Disso, eu prometo. Nenhum mal será permitido ocorrer enquanto eu tiver conhecimento disso e puder evite-o. Fim do capítulo. Capítulo 822 Expedição sem sentido. Muito obrigado, Jarkon. Eu acredito em você. A esperança do avião está em seus ombros capazes. Os olhos de Jarkon se contraíram. Ele não está nada satisfeito. Ele disse, obrigado por trazer isso ao meu conhecimento. Você não é um manipulador do mal. Jarkon descobriu que estava errado. Ele pensou que não havia ninguém que pudesse odiar mais do que Soverik Gastorix. Ele estava muito errado nisso. O pior é que ele não pode machucar Salvini de alguma forma, muito menos matá-la, ao contrário de como poderia machucar Soverik. Ambos são filhos do avião, mas sua linhagem é tendenciosa. Sua linhagem obrigou a tentar matar Soverik, mas agora está fazendo o oposto. Está a compeli-lo a desconsiderar o seu ódio por Salvini e a perseguir algumas pessoas que não podem existir por um período de tempo indeterminado. Salvini aproveitou-se da estupidez do seu antepassado e da sua linhagem. Ela o está enviando para caçar inimigos vagos dos quais ele nada sabe. Ele não sabe se eles existem. Ele não sabe se Salvini está pensando. Mas o mais importante é que a sua linhagem não se importa se eles existem ou se Salvini está mentindo. Seu ancestral sempre entrará em ação, não importa quão pequena seja a chance do mal. É uma estupidez extrema, e seu ancestral foi aproveitado diversas vezes por isso. Seu ancestral foi enganado muitas vezes por causa de seu espírito cavalheiresco. Mas seu ancestral nunca se arrependeu de ter caído nesses truques. Enquanto houver uma chance de que o mal exista e ele possa evitá-lo, seu ancestral sempre agirá. Portanto, ele também deve agir. Afinal, se seu ancestral pode fazer isso, por que ele não pode? Além disso, sua linhagem ama Salvini por se livrar do malvado Soverik e vingar a morte de seu irmão. Não acho que haja motivo para questioná-la. Salvini é o epítome da justiça na sua opinião. Portanto, ele cumprirá suas ordens de boa vontade, especialmente quando for para o bem do avião. Salvini franziu a testa ao ouvir o que ele disse sobre ela ser má. Vou aconselhá-lo a tomar cuidado com sua língua, Jarkon. Por quê? Jarkon perguntou destemidamente. Você vai se livrar de mim assim como fez com Soverik? Eu nem sei quem é mais malvado entre você e Soverik. A carranca de Salvini diminuiu. Ela sorriu. Entendo o que você está tentando fazer. Não vai funcionar. Vá e faça o que eu pedi para você fazer. Então ela cortou a comunicação. Jarkon se sentiu impotente. Parece que não consigo fazer com que ela me mate. Ele murmurou em arrependimento. Ele fará de tudo para não passar o resto de sua vida em uma busca inútil.
Isso inclui insultar uma pessoa muito perigosa na esperança de que ela a mate. Se o resto de sua vida for repleto de sofrimento, ele preferirá não estar vivo. Infelizmente para ele, ele não tem tanta sorte. Salvini viu através dele. Vou tentar a sorte em outro lugar. Tem que haver alguém que vai me matar lá fora. Ele disse para se encorajar. Depois recorreu à equipa que reuniu para esta missão. São um total de 10 deles. Eles têm níveis de poder variados, mas todos têm a linhagem do leão da justiça. Fica evidente no pelo e na crina em volta do pescoço. Esta é uma equipe de escoteiros de elite que irá procurar vestígios de Soverick Gastorix no reino dos céus. Ele é o membro mais fraco, mas o mais importante da equipe. E tudo porque ele travou com Soverick antes da competição. Ele conseguiu encontrar Soverick durante o segundo desafio. Salvini espera poder usar bem sua habilidade. 4 outros membros foram os que focaram em Soverick durante o terceiro desafio. Ele e eles lutaram com Soverick na pirâmide ao lado da coroa divina. Eles perderam. As regras da arena são confusas, então sua precisão não é tão alta quanto a dele. Mas eles serão úteis mesmo assim. Os outros 5 têm um rastreamento excelente, ainda melhor que o dele. Eles também poderão rastrear qualquer um dos associados de Soverick, desde que consigam rastreá-los. Eles são os melhores de sua linhagem quando se trata de rastreamento. Eles são SWIFTESCAPE, ALUINE, DOUBLELINE, JETTASTICUED. Ele não tem dúvidas de que se Soverick, que é conhecido como um solitário e não se socializa, tiver algum associado ou amigo no reino dos céus, eles o encontrarão. Eles são tão bons. Ele está confiante em suas proezas. Mas ele duvida que eles encontrem alguma coisa. Reúna-se, gritou Jarkon. Eles se reuniram em sua posição. Ele respirou fundo, mas inútil, antes de se dirigir a eles. Você conhece a missão. Não preciso falar mais sobre isso. Acabei de receber a autorização do filho do avião. Portanto, estamos fazendo isso mesmo sob ameaça de morte. O filho do avião decretou que iniciamos a busca por seus associados no antigo campo de batalha. Então iremos para lá imediatamente. Depois iremos para onde nossos instintos nos levarem de lá. O mal não pode se esconder de nós. Sei que alguns de vocês estão se perguntando sobre o propósito de nossa missão. Suspeito que alguns de vocês acham que é uma perda de tempo. Sou um líder razoável. Estou disposto a ouvir e transmitir quaisquer questões que vocês tenham sobre esta missão para a criança do avião. Tenho certeza de que ela é muito gentil. Ela ouvirá seus problemas e os abordará. Então, algum de vocês tem alguma objeção? Não houve objeções. Ninguém quer desafiar a vontade do novo filho do avião. Eles não sabem o que ela tem de especial, mas sabem que ela conseguiu derrotar Soverick, então ela deve ser mais assustadora que Soverick. Fim do capítulo. Capítulo 823 Avante para o antigo campo de batalha. Todos aqui conhecem o terror de Soverick Gastorix. Ele matou milhares de pessoas com um aceno de mão. Ele brincou com modelos. Ele era invencível. O terror de sua existência ainda está fresco em suas mentes. Se não querem cruzar com Soverick, então certamente não querem cruzar com Salvini. Então eles ficaram em silêncio. Jarkon assentiu e disse, isso é bom. Mas ele amaldiçoou interiormente. Ele estava esperando por uma objeção. Ele fará qualquer coisa para atrasar esta missão. Vamos ao antigo campo de batalha em busca desta legião que Soverick reuniu para cometer o mal em nosso plano. E então eles deixaram o avião Viruti em busca da legião. Eles indo para o antigo campo de batalha estão porque Salvini disse isso. Na verdade, eles encontraram muitos vestígios de Soverick no avião. Mas ao investigar esses vestígios, Salvini disse que deveria abandonar totalmente o avião porque qualquer vestígio que encontre no avião é inútil. Claro, Jarkon sabe que a maioria dos rastros é inofensiva. Todas as pessoas com quem Soverick já tiveram contato possuem sequências de sua aura e flutuação de alma.
Sua mãe sim, assim como seu pai e muitas pessoas da família Gastorix. O único crime deles foi conhecer Soverick. Isso não os torna maus. Mesmo assim, Jarkon queria investigá-los apenas para não ter que sair do avião. Uma perseguição inútil em seu plano natal deve ser melhor do que uma perseguição inútil no antigo campo de batalha. O antigo campo de batalha é 1000 vezes maior que o plano Viruti. E ele tem que procurar e investigar qualquer pessoa que tenha conhecido Soverick lá. O fato de terem conhecido Soverick não os torna maus também. Soverick nunca saiu do avião com base nas informações que tem dele. Portanto, é provável que as pessoas com vestígios dele estiveram no plano Viruti e o encontraram aqui. Eles não podem ser chamados de maus por isso. Ele tem que investigá-los e ter provas de seu suposto plano maligno contra o avião. Isso vai levar muito tempo. Não é de admirar que ele não esteja ansioso por isso. Não parece haver nenhum sentido nisso. Enquanto isso, Gunto e o que restou de seu grupo finalmente conseguiram chegar ao vazio. Eles foram escoltados pelas fortalezas voadoras até a borda do avião. Os 20 deuses origem restantes dos 100 iniciais encontraram-se com a vasta gama de milhares de deuses origem no vazio. Gunto foi cercado imediatamente. Eles formaram um casulo protetor e espesso de deuses da origem ao seu redor. Se alguém quiser alcançá-lo, terá que passar por milhares de deuses da origem para fazê-lo. Gunto finalmente se sentiu seguro. Ele suspirou de alívio. Então ele tirou o cubo e desejou que ele se expandisse. O cubo preto apareceu no vazio. Seu portal foi aberto ao seu lado. Hadrick sairá em breve e aquele que ela vai conhecer já está aqui. Ninguém estava prestando atenção ao cubo. Todos estavam olhando para o vórtice que apareceu ao lado do cubo. O vórtice não apenas girou a energia do vazio. Estava destruindo e transformando o espaço naquele local em pedaços e depois em pó. Qualquer coisa e tudo dentro do vórtice estava sendo dilacerado e destruído por uma vontade que não podia ser desafiada. O vórtice é poderoso, mas é bem pequeno. Tem apenas cerca de 3 metros de largura. As mãos que saíram debaixo do vórtice também são pequenas. Eles também são pretos puros, mas isso não é nada peculiar. Existem inúmeras raças com diferentes formas e aparências, então a aparência deste ser não é peculiar. A única coisa que está fora do lugar é que este ser é pequeno para a manifestação física de um Deus mundial. Mas isso é compreensível, já que este é um Deus do novo mundo e seu mundo ainda não está completo. O ser saiu do vórtice lentamente. A majestade de sua presença se espalhou por toda parte. O espaço congelou por causa deste ser. A energia vazia nos arredores foi estimulada. Começou a chiar como se estivesse carregado de poder. Os deuses da origem que assistiam sentiram um arrepio na espinha quando viram esse ser. Eles sentiram medo apesar dele ser seu ancestral. Gastorix parece uma estátua de obsidiana negra. Suas feições são nítidas como se tivessem sido esculpidas em uma rocha. Ele não tem pelo no corpo, então sua pele é muito lisa. Ele brilha e brilha com brilho. Ele tem 3 caudas presas na parte inferior das costas. Uma das caudas é preta, outra é azul e a última é dourada. As 3 caudas balançam suavemente sem se tocar. São os 3 estados de sua lei suprema e não devem se tocar. Ele tem cabelos na cabeça, mas eles se parecem mais com pontas sólidas e afiadas. Eles são pretos como sua pele e se projetam de seu couro cabeludo como os espinhos de um porco-espinho. Eles têm pelo menos 10 centímetros de comprimento. Podem-se ver pequenas faíscas saltando de ponta em ponta. Essas faíscas às vezes são azuis ou douradas. Na verdade, existem 3 faíscas, mas as pretas não podem ser vistas porque se fundem muito bem com as pontas pretas. Depois, há os olhos dele. Eles estão brilhando intensamente com luz branca pura. Não há pupila ou íris. Ele tem 2 orbes brancas de luz como olhos. Seus olhos contrastam fortemente com seu corpo preto esculpido. Eles também chiam com faíscas brancas devido ao seu estado de energia instável. Se alguém pode ser descrito como parecido com um deus, esse alguém é Gastorix.
Ele tem a presença e o comportamento de um ser piedoso. Ele parece pequeno, mas os deuses origem podem sentir a sombra de um grande ser atrás dele. A sombra é projetada porque o universo tem que se curvar em torno de sua existência da mesma forma que a luz é obstruída por um objeto opaco. Essa sombra é grande porque, ao contrário de seus olhos fracos e incompreensíveis, o universo tem consciência da verdadeira medida de sua existência. Fim do capítulo. Capítulo 824. Um presente para Hadrik. Os olhos de Gastorix olharam friamente e severamente para o mundo. Seu rosto de interesse apareceu congelado sem sorrir. Ele é um deus que adquiriu seu poder por conta própria. Ele não precisa de ninguém. Ele está sozinho, imune às leis do universo vazio. Cada movimento dele traz à realidade a submissão. Sua vontade deve ser manifestada. Os outros deuses origem desviaram o olhar com a visão. Eles conhecem a expressão no rosto de seus ancestrais. É o mesmo que ele faz quando está prestes a repreender e punir alguém. Eles mudaram em seus corações porque sabem que seu ancestral está muito zangado com alguém. O alvo de sua raiva tende a perder sua forma normal quando Gastorix fica com raiva. Gastorix está muito zangado neste momento. Ele provavelmente nunca esteve mais zangado do que neste momento. Alguém teve como alvo Hadrik, por quem ele arriscou a vida várias vezes. Portanto, os deuses origem estão com medo do que acontecerá com o alvo de sua raiva desta vez. Com quem vamos lutar desta vez? Gunto pensou consigo mesmo com pena. Ele não sabe exatamente quem suportara o peso da raiva de Gastorix, mas sabe que eles têm algo a ver com as pessoas que os emboscaram. Salvini já informou que os ladrões têm um informante no avião e prometeu ajudá-los a encontrar esse informante. Quanto a eles, certamente terão como alvo o grupo de deuses da origem que tentou roubar deles o ancestral Hadrik. Gunto está muito zangado com eles, mas não pode deixar de ter pena deles porque aquele que os irritou foi Gastorix, o relâmpago da punição celestial. Qualquer deus da origem terá pena do alvo da raiva de um deus mundial. Mas Gastorix já era assustador antes de se tornar um deus mundial. Gastorix esperou pacientemente enquanto Hadrik saía do cubo. O toco curto, mas largo, da árvore esmeralda expandiu-se no vazio. Hadrik viu Gastorix e gritou: "É você, Gastorix. Você está todo brilhante e chamativo agora. Venha aqui e me dê um abraço." Hadrik está muito animado. Já faz muito tempo que não viu Gastorix e está animado por se reunir com seu parceiro. Gastorix finalmente sorriu. Seu rosto se abriu em um sorriso enquanto sua raiva escorria dele. Seu sorriso era rígido, mas era genuíno. Hadrik tem esse efeito sobre ele. Hadrik não ficou aterrorizado com a luz branca que ameaçava escapar quando ele entreabriu os lábios. Eles são a mesma luz branca brilhando em seus olhos. É como se Gastorix fosse um recipiente com um poder perigoso selado dentro dele e prestes a ser liberado com qualquer movimento descuidado. Mas Hadrik acha que ele é fofo. Poderoso ou não, Gastorix ainda é aquele garoto magro que chorava ao sentar em cima dela porque estava sendo perseguido há muito tempo. Gastorix avançou e abraçou o toco da árvore. Ele disse a Hadrik com uma voz rouca de barítono: "Senti sua falta. Senti muito sua falta." "Eu também senti sua falta", respondeu Hadrik. Uma pequena estátua preta com 3 caudas móveis está abraçada a um toco de árvore curto, redondo e muito grande no vazio. É realmente um espetáculo para ver. Eles ficaram abraçados por 4 horas e 23 minutos. Foi então que eles se separaram. Seus observadores registraram o tempo que passaram se abraçando. Então o dinheiro mudou de mãos entre os deuses da origem depois que Gastorix e Hadrik se separaram. Aparentemente, alguns deuses da origem perderam algum dinheiro, enquanto outros ganharam algum dinheiro por causa da quantidade de tempo que passaram abraçados. Os deuses origem que estavam de guarda assistiram a tudo em silêncio, embora alguns deles rissem entre si e compartilhassem piadas entre si. Seu ancestral geralmente é tão rude e severo. Esta é a única vez que o veem sorrindo quando não envolve briga.
Eles não achavam que nada além da violência pudesse fazer feliz o seu ancestral. Mas ninguém os apressou ou interferiu no abraço. Ninguém é tão estúpido. Eles também não mencionaram as apostas que fizeram. Seu ancestral pode não gostar do fato de seu descendente apostar se ele demonstrará algum afeto público por Hadrik. Ouvi dizer que você precisa da minha ajuda, disse Hadrik após a separação. Gastorix assentiu. Sim, eu faço. Ele estendeu o braço e um núcleo brilhante apareceu dentro dele. Este núcleo brilhante é o fragmento de vida que ele comprou do céu. Ela o vende para deuses da origem que estão prestes a se tornar deuses mundiais e também lhes diz como se tornarem deuses mundiais. Mas ela só faz isso para deuses origem que nasceram em seu reino e se tornaram deuses origem usando a essência de origem que eles obtiveram do julgamento do céu ou através da tribulação pela ascensão pela qual os soberanos podem passar. Portanto, qualquer deus origem que não nasceu em seu plano ou usou outros métodos para se tornar um deus origem, como usar a essência de origem purificada de um deus origem, não desfrutará dos serviços que ela oferece. Eles não serão capazes de se tornar deuses do mundo a menos que consigam de alguma forma um coração de reino. Gastorix participou do julgamento do céu várias vezes e obteve a essência da origem. Ele usou todas as suas economias de milhares de ciclos de origem, que equivalem a milhões de anos, para adquirir este fragmento de vida. O fragmento de vida é a segunda melhor coisa depois de uma semente mundial. Pessoas que estão familiarizadas com ele perceberão que se parece com o núcleo de uma certa masmorra divina. Também se parece com a autoridade de um Supremo Celestial. Claro, eles podem estar enganados. Ninguém pode ter certeza de que os dois são iguais, a menos que faça uma análise intensa do núcleo. O fato de todos brilharem como uma pequena estrela não significa que sejam iguais. Gastorix ofereceu o fragmento de vida a Hadrik e perguntou: Hadrik, nós nos conhecemos há muito tempo. Você estava lá para mim quando eu estava no meu ponto mais baixo. Você me declarou e me fortaleceu. Você era meu tesouro e sempre será meu tesouro. Você merece ser tratado como um tesouro e você merece ter liberdade. Eu prometi liberdade a você e vim pagá-la. Não é suficiente pelo que você fez por mim, mas é o começo. Aqui, pegue-o e seja livre. Fim do capítulo. Capítulo 825 Liberdade para Hadrik. Oh meu Deus! Que presente precioso! Obrigado! Hadrik rapidamente pegou o cristal de vida. Um galho de árvore arrancou-o de suas mãos e levou-o até o toco. A árvore absorveu e começou a brilhar. Brilhou intensamente por um tempo e então sua luz se apagou. A luz desapareceu para revelar uma senhora vestida com um vestido feito de folhas verdes. Seu cabelo é verde escuro assim como seus olhos, mas sua pele é branca. Esta senhora é muito bonita em qualquer medida de beleza. Ela possui uma beleza etérea que transcende a raça. Ela não tem nenhuma característica feminina secundária, mas não precisa delas para ficar bonita. Sua moda e estatura são maravilhosas e mais suficientes para transmitir sua beleza. Os deuses origem que assistiram ficaram surpresos. Alguns ficaram decididos boquiabertos. Eles não acreditaram que Hadrik se transformou. Eles nunca consideraram que o ancestral Hadrik fosse de qualquer gênero. Hadrik sempre foi quem os espancou quando se comportaram mal, ou cantou canções de ninar para eles, ou os embalou, ou os animou quando estavam tristes. Mas eles nunca pensaram nisso como uma figura materna. Hadrik os curaria quando eles se machucassem por causa de brigas ou brincadeiras. Eles sempre puderam contar com Hadrik. Para eles, Hadrik era pai, mãe e um amigo muito próximo. Hadrik nunca foi homem ou mulher para eles, apesar de suas suspeitas de que seu ancestral pudesse ter outros sentimentos além da amizade por Hadrik. Apenas Gastorix não ficou surpreso. Hadrik não mudou em sua própria perspectiva. Ela sempre foi linda para ele. Mas o sorriso no rosto aumentou significativamente ao ver sua forma liberada. O sorriso dele se transformou em risada quando ela começou a pular de emoção como uma criança. Ela estava pulando e gritando: "Estou livre! Estou livre!
Ela foi libertada da maldição da ascensão. Ela costumava ficar presa em seu estado de meia tribulação, mas isso não existe mais. Ela não conseguiu mais completar a tribulação porque era muito poderosa e precisava ser eliminada. Mas isso não acontecerá mais agora que algo muito poderoso desenvolveu sua forma de vida. Ela agora pode ir a qualquer lugar e também ficar mais forte. Então ela está muito feliz e pulando de alegria. Gastorix observou-a saltar com um sorriso no rosto. Ele abriu os braços quando ela correu para abraçá-lo. Os dois se abraçaram novamente. Desta vez, é uma estátua negra com 3 caudas móveis abraçando uma senhora branca vestida de folhas verdes. Alguns deuses da origem desejaram poder chorar ao ver isso. Infelizmente, eles perderam seus canais lacrimais e glândulas lacrimais quando se tornaram transcendentes. Hadric e Gastorix ficaram assim por muito tempo. Uma estátua negra de um homem segurava uma senhora de planta branca. Há palavras não ditas entre eles, mas seus sentimentos são conhecidos um pelo outro. Eles não precisam conversar e não querem conversar. Eles só querem se abraçar para sempre. Demorou mais para eles se separarem do abraço. Eles não se separaram completamente desta vez. Eles ainda se abraçavam, mas agora podem conversar cara a cara. Obrigado, a senhora disse a ele. Ele afastou o cabelo do rosto e respondeu com um sorriso silencioso. Ela sorriu de volta. Seus dentes verde esmeralda brilhavam como pedras preciosas. E agora? Ela perguntou a ele. Ele tinha uma resposta preparada. Vou levar você para passear e brigarmos com gente. Você sempre adorou ouvir as histórias das minhas lutas, mas agora podemos participar delas juntos. Podemos lutar o quanto você quiser e fazer história juntos. Ela ergueu uma sobrancelha para ele. Tem certeza? Tem certeza de que não há nada mais urgente? Ela perguntou a ele. Nada por enquanto. Somos só eu e você brigando com as pessoas. Ele respondeu. Ela suspirou e disse. Diga tudo. Gunto já me contou para que serve o cristal de vida. Gastorix virou a cabeça bruscamente na direção de Gunto. Foi um movimento brusco e abrupto que ultrapassou o limite da matriz jurídica. Houve o estrondo de um trovão enquanto o mundo tentava acompanhar aquele movimento simples. Seus olhos brilharam mais nítidos quando ele se fixou na figura encolhida de Gunto. Ele teria deixado a pressão de sua existência aumentar se Hadric não estivesse tão perto dele. Sim, ele disse simplesmente. Gunto desanimou imediatamente. Ele não se preocupou em reclamar ou dar desculpas. Foi Hadric quem lhe pediu a informação. Ele teve que dar a ela para que eles pudessem se mudar mais cedo. Não era culpa dele, mas isso não o ajudaria. Ele sabe o suficiente sobre o ancestral Gastorix para saber que desculpas não funcionarão. Sua punição foi declarada e não adianta tentar escapar dela. Mas ele tentou de qualquer maneira. Reclamar não funciona em Gastorix, mas agora há outro jogador neste jogo de poder. Então ele fez beicinho para Hadric, lamentavelmente. Seu pedido silencioso de ajuda foi atendido. Não intimide a pobre criança. Lady Hadric disse severamente para Gastorix. Multar. Gastorix cedeu. Ele disse a Gunto, faça 50. Lady Hadric não disse nada, mas sua carranca não desapareceu, então Gastorix cedeu novamente. Que tal 20? Ele perguntou a ela. 20 é bom. Ela aceitou o valor reduzido. Então ele disse a Gunto, você ouviu isso? Faça 20. Gunto sorriu e acenou para Hadric. Ela acenou de volta para ele. Então ela se virou para Gastorix. Agora vamos embora, Gastorix. Ela disse a ele com um sorriso. Gastorix resmungou inaudivelmente por um tempo antes de finalmente responder. Estou fazendo meu mundo. Está quase completo, mas precisa do componente de vida. Você será perfeito para essa posição. Você deve saber que posso construir meu mundo sem você, então você pode recusar. Isso apenas tornará meu crescimento mais lento, mas nada se compare a estar com você. Então, o que você me diz? Ele perguntou a ela esperançosamente. Fim do capítulo. Capítulo 826 Hadricomanicae.
As falhas em seu cabelo diminuíram rapidamente enquanto ele esperava pela resposta dela. Ele não está nervoso com a resposta dela. Ele ficará bem, independentemente da decisão dela. Mas ele está agitado. Daí o aumento das faíscas em seus cabelos. A resposta dela determinará muito de sua força como Deus mundial. Mas o mais importante é que a resposta afetará o relacionamento deles. Eles podem se aproximar ou se afastar. Ela riu ao responder. O que eu digo sobre o quê? Você não me pediu nada. Ele enviou e disse, isso é verdade. Ele descobre seu erro. Então ele tossiu e perguntou novamente. Lady Hadricomanikai, você me dará a honra de ser a vontade do meu mundo e estará ligada a mim pelo resto da eternidade? Sim, eu vou, ela disse enquanto o abraçava. Então ela sussurrou em seu ouvido, faremos bebês maravilhosos juntos. Ele enviou com o comentário dela. Ela tem certeza. Os dois serão criadores de vida. Ela estará criando vida usando sua essência e sua lei de ordem. De certa forma, eles são um casal agora. Eles também são o casal mais verdadeiro. O casamento deles é inquebrável e será válido para sempre. Os dois ficarão unidos por toda a eternidade. Eles estarão juntos nos bons e maus momentos. Eles não conseguirão se livrar do outro, mesmo que consigam suprimi-los. Qualquer outro tipo de casamento é uma farsa comparada a eles. Desta vez, o abraço deles não demorou muito. Eles mal estavam se abraçando há alguns minutos quando Hadrick se separou. Ela lhe disse, vamos começar agora. Você me mostrará seu mundo e começaremos a fazer os bebês. Teremos a eternidade juntos para que possamos lutar em outro momento. Tudo bem. Gastorix aceitou. Ele produziu um fragmento preto e ofereceu a ela. Ela pegou e absorveu rapidamente. Os dois sorriram um para o outro. A ligação entre eles é mútua, o que é uma coisa boa. Ele poderia tê-la forçado a ser a vontade de seu mundo. Ele é muito mais forte do que ela, então será muito fácil de fazer, mas isso voltará para mordê-lo. Você não deve forçar alguém que terá grande poder sobre o seu mundo a ser a vontade do seu mundo. Essa é uma receita para o desastre. Isso levará a um final ruim, a menos que você o suprima. Mas por que se preocupar em obter antecipadamente a vontade de um mundo se você vai apenas suprimi-la? É por isso que ele não tentou suborná-la com o cristal vital. A posição é eterna, por isso não deve ser tomada com descontentamento e ressentimentos. Ele também se preocupa profundamente com ela. Ela é mais do que amiga dele, então ele não quer forçá-la a fazer algo que ela não quer. Ele sempre poderá obter outra vontade do reino se ela discordar, mas ele nunca poderá mudar sua vontade do reino. É melhor perder a riqueza acumulada do que ficar preso a um parceiro irritado por toda a eternidade. Vai doer perder suas economias, mas ele pode ganhar mais como um deus mundial. Sua figura ficou fraca depois de absorver o fragmento preto. Então ela desapareceu completamente. Ela se fundiu com ele e seu mundo agora. Ela não pode deixar o mundo dele nunca mais. Mas ele deu a ela um pouco de sua força de vontade para que ela pudesse se manifestar no universo vazio. A figura dela apareceu novamente na frente dele. Ele pode escolher nunca permitir que ela se manifeste no universo vazio, mas ela também pode escolher fazer coisas que ele não gostaria em seu mundo. Ao se tornar a vontade do mundo dele, ela se tornou igual a ele dentro do mundo dele. É melhor não antagonizar seu igual em nada. É mais sensato não antagonizar os seus iguais no controle do seu mundo. Tudo bem, vamos, ela disse ansiosamente. Formem todos, ordenou Gastorix com um grito. Todos os deuses origem ficaram atentos imediatamente. Gastorix explicou para onde eles irão. Faremos uma visita aos irmãos Tinoco. Serão principalmente coisas pequenas. Não vamos assediá-los muito. Os deuses origem riram. Eles encontraram seu ancestral dizendo que não iria incomodar muito os irmãos Tinoco para ser engraçado. Eles raramente atacam alguém sem sair do controle. Esta curta luta pode se tornar o início de uma rivalidade de 1000 anos entre eles e os irmãos Tinoco. Não lutaremos contra eles se eles pagarem. Mas as coisas ficarão feias se não o fizerem.
É o normal. Todos, exceto Gunto, participarão. Implante os navios de guerra. Ele pediu. Grandes navios apareceram no vazio. Os navios parecem submarinos, mas apenas a metade inferior é feita de material espesso e opaco. A metade superior é transparente para que possam ver através dela. Também há janelas na metade inferior para quem está abaixo ver. Os navios não precisam da metade superior transparente ou das janelas para mostrar o mundo exterior, pois cada navio é um fragmento do mundo. Qualquer pessoa pode ver o exterior por dentro com uma perspectiva de 360 graus. Gastorix queria que eles tivessem essa aparência estética. É uma das vantagens de ter um Deus mundial ao seu lado. E sendo esse Deus do mundo, você pode criar fragmentos legais do mundo ao seu gosto. Se você quer navios que se pareçam com navios piratas, então você terá navios que se pareçam com navios piratas. 10 desses grandes navios foram implantados de maneira imponente. Lady Hadrick gritou de alegria. Você conseguiu os navios que eu queria. Eles parecem tão maravilhosos. Sim, é exatamente como planejamos fazer. Montaremos em navios e atacaremos o reino superior. Nada nos impedirá. Iremos aonde quisermos. Você se juntará a mim nesta aventura. Sim, por favor, ela respondeu encantada. Sempre foi seu sonho percorrer o mundo sem medo, em vez de ter que se esconder e ficar parado. Agora o sonho dela será realizado e ela está muito feliz. Lydian também está feliz por eles. Soverick conheceu quando sentiu a ligação de Hadrick e seu ancestral. É um sorriso de antecipação. Fim do capítulo. Capítulo 827. Não há crime sem lei. Todos entraram nos navios, todos exceto Gunto. Ele tem que ficar para trás até que sua extinção seja concluída. Ele observou todos eles saírem com uma expressão azeda. Alguns dos deuses origem olharam para ele com olhares deploráveis ou zombeteiros enquanto embarcavam nos navios. Os navios se iluminaram com faíscas de relâmpagos azuis e depois se afastaram em um flash de luz. Um trovão foi deixado em seu rastro. As ondas de choque agitaram a energia do vazio e atingiram o rosto azedo de Gunto. Ele suspirou e disse com arrependimento: "Ah, e eu queria fazer o primeiro passeio. Queria ver o quão poderosos eles são. Esta é a primeira vez que esses navios serão utilizados." Eles estavam preparados para esta ocasião especial. A família Gastorix costumava usar naves menos poderosas antes. O ancestral Gastorix tem estado muito ocupado com seu mundo, então ele não se preocupou em criar um até que Hadrick chegue. Ele então reservou um tempo em sua agenda lotada para preparar luz. Este seria o primeiro uso deles e ele está perdendo tudo porque contornou o Hadrick o que havia de tão importante nela. Também não foi culpa dele. Foi ela quem fez todas as perguntas, então ele contou a ela sobre o motor do mundo, os outros fragmentos do coração do reino e sua utilidade em tudo isso. Agora ele está sendo punido por ser obediente. Sentirei falta da luta e da pilhagem, resmungou para si mesmo. Pelo lado positivo, só preciso matar 20 deuses origem. Ele se animou e decidiu completar sua punição o mais rápido possível. Ele desapareceu enquanto voava para encontrar alguns pobres deuses de origem infelizes. A família Gastorix no Reino Superior é um bando de guerra. Essa é uma boa maneira de dizer que eles são piratas. Eles também foram chamados de gangue. Eles andam por aí lutando, matando e roubando as riquezas das pessoas. Mas eles nunca foram chamados de criminosos. Isso implicará que o que eles estão fazendo é ilegal ou um crime. Não existem leis no Reino Superior, então você não pode violar nenhuma lei. Que leis você criará para dissuadir um imortal? O que eles estão fazendo é apenas um hobby. Na verdade, tudo começou porque o ancestral Gastorix é um maníaco por batalhas. Ele gosta de lutar, mas as lutas são caras. Os deuses da origem precisam da essência da origem ou das pedras da alma para reformar sua existência o mais rápido possível quando morrerem. O custo da ressurreição é maior quanto mais fortes eles forem e mais rápido quiserem ressuscitar.
Um deus origem que está prestes a se tornar um deus mundial precisa de muitos recursos para ressuscitar e sua ressurreição levará muito tempo. Então o ancestral Gastorix decidiu ganhar dinheiro com suas lutas. Ele já estava lutando contra todos que encontrava, ele poderia muito bem ganhar alguma coisa também. Isso não é ilegal, é transformar um hobby em um empreendimento lucrativo. Se há algum crime aqui, é o crime passional. A família Gastorix rouba e pilha, mas isso não significa que eles aceitarão quando alguém tentar roubá-los. A tentativa de roubar Lady Hadricomanica deles será respondida com grande retribuição. Não é uma obrigação para eles buscar vingança. É uma oportunidade para eles lutarem. É algo que tanto Gastorix quanto seus descendentes sempre desejaram. Gastorix não forçou seus descendentes a lutar e roubar com ele. Seus descendentes se juntaram a ele por conta própria porque são todos criadores de problemas inquietos que adoram se divertir e brigar com as pessoas ou pregar peças e truques nas pessoas. Foi assim que o bando de guerra foi formado. Seus descendentes não precisam mais temê-lo, já que ele é um deus origem como eles, mas o fazem porque, entre todas as pessoas, sabem sobre sua determinação obstinada e seu amor pelas batalhas. Veja a punição de Gunto, por exemplo. Ele foi convidado a matar 20 deuses origem em 20 anos. Foi reduzido de 100 deuses de origem em 100 anos. Lutar normalmente é divertido, mas se torna uma tarefa árdua quando é demais e é imposto a você. Esse é o castigo. Qualquer coisa em excesso é ruim e fica ruim rapidamente quando você não está interessado nela. Ele pode se recusar a matar aquelas 20 pessoas, mas o ancestral Gastorix virá atrás dele e o matará por tantas pessoas quanto ele não conseguiu matar além do limite de tempo. Se ele não conseguir matar 6 deuses de origem a menos até o fim dos 20 anos, ele será caçado pelo ancestral Gastorix até ser morto 6 vezes. Houve rebeliões contra sua tirania. Isso era de se esperar, já que seus descendentes também quebram regras e são muito determinados. Seus descendentes se uniram muitas vezes para tentar matá-lo em troca. Eles procuraram ensinar-lhe uma lição, deixando-o provar seu próprio remédio. Eles logo entenderam porque ele é o dono original do conceito de punição celestial. Sua fusão de relâmpago e destruição é incomparável. É tudo diversão e brincadeira quando ele usa a forma azul de seu conceito, mas isso muda quando seu conceito muda para a forma preta. O relâmpago de pura destruição é uma fera infernal para enfrentar. Gastorix se torna assustador quando você adiciona a imortalidade e sua determinação incomparável. Você terá que pedir uma trégua depois de 1 milhão de anos de lutas constantes. A forma dourada de seu conceito, por outro lado, é o que ele usou para se tornar um deus mundial. É a forma suprema de seu relâmpago. É literalmente um relâmpago destruidor do mundo. Alguns chamam isso de relâmpago celestial, mas não há nada de celestial nisso. É melhor ser chamado de raio abissal porque causa terror e desespero com a calamidade que criou como se viesse do abismo mais profundo. Fim do capítulo. Capítulo 828 Gangue Gastorix. Mas está tudo bem. Os membros de sua família brigam. É por isso que eles estão juntos. Gastorix lutará contra qualquer um, incluindo eles, se tiver oportunidade. Eles o entendem e ele os entende. Eles o seguiram porque o respeitam, porque se divertem com ele e porque ele os enriquece. Seu comportamento violento deu ao seu bando de guerra uma terrível no reino superior. Eles são pagos em dinheiro assim que aparecem em um lugar. Assim, eles não precisam mais lutar para conseguir recursos. É por isso que eles são chamados de ganga, já que agora cobram taxas de proteção de outras pessoas. Isso reforçou a disposição de seus descendentes em permanecer no bando de guerra. Gastorix se tornou um deus mundial e Hadric se juntou a eles também. O nível do seu bando de guerra aumentou. É uma coisa boa para os membros. Eles têm um deus mundial para si agora. Isso significa que eles ficaram mais ricos e que o seu caminho para se tornarem deuses mundiais também foi aberto. Eles apenas precisam atender aos requisitos de uma lei suprema. Muitos deuses da origem darão tudo de si para fazer parte do bando de guerra.
Eles desistiram de sua riqueza e matarão quantas pessoas forem necessárias para ter a ajuda de um Deus mundial. Os deuses do mundo são tão raros e aqueles que aparecem não se importam com os deuses da origem. Eles são autossuficientes e todo-poderosos. É por isso que tantos deuses da origem aproveitarão a chance de fazer com que o Deus do mundo lhes deva um favor ao participar da Era da Conquista. Portanto, matar 20 deuses da origem é um custo moderado a pagar para que Gunto permaneça nas boas graças de seu ancestral. De volta ao lado negro do universo. Houve uma competição. Foi para testar um projeto. A competição correu bem, sem problemas. O Senhor do Reino ficou feliz e satisfeito com o desempenho. Os participantes do plano Viruti também ficaram satisfeitos. O primeiro sábio ficou muito feliz com isso. Soverik não se arrependeu de ter participado. Os únicos que não ficaram satisfeitos com a competição foram os que perderam. O mais descontente acima de tudo é o Deus serpentino do mundo. Nas profundezas do lado negro há uma bolha de espaço. O Deus serpentino do mundo está habitando neste espaço com uma manifestação física. Ele está ocupado trabalhando em algo agora. Ele tem estado ocupado desde o final da competição. Ele não pode se dar ao luxo de ficar relaxado e preguiçoso agora que foi levado por tudo o que tinha. Ele tem que lutar e construir coisas. Ele está construindo uma espada. Ele não a está forjando como um ferreiro forjaria uma espada de metal. Não há como moldar o metal aquecido com um martelo. Ele está construindo a espada como alguém constrói uma casa. Os vários componentes estão em diferentes tamanhos e formas. Eles se reúnem em torno do núcleo de uma estrela. A estrela está morta desde que foi arrancada da matriz da lei, mas seu núcleo ainda contém muito poder que pode ser usado como núcleo desta espada. A espada é uma bela obra de arte. É como se peças de um quebra-cabeça fossem meticulosamente montadas. Ele pode cortar um plano quando estiver concluído. Ele está fazendo muito mais para capacitar os habitantes de seu mundo. Eles estão travando uma guerra mundial contra o mundo de outro Deus mundial, então precisam ter armas de primeira linha. Esta arma deve ser apreciada, pois seu valor pode ser avaliado rapidamente. Infelizmente, seu artesão não está com humor artístico. Ele não se importa com a aparência da espada ou com o quão bonita ou poderosa ela parece. O Deus serpentino do mundo está em caminho de guerra. Ele está mal-humorado e silencioso enquanto seus numerosos braços se movem para construir a espada. Ele perdeu feio aquela competição. Ele perdeu tanto que não ganhou nada com isso. Dizem que o que não mata alguém os torna mais fortes. Isso implicará que eles aprenderam algo com a experiência ruim e se tornaram melhores com isso. O Deus serpentino do mundo não se tornou mais forte. Ele não aprendeu nada de útil com a perda, exceto que o sábio é um conspirador terrível. Mas isso não vai ajudá-lo nem um pouco a derrotar o primeiro sábio. O sábio até o enganou sobre o motivo pelo qual ele decidiu testar o projeto para o Senhor do Reino. Então ele perdeu a competição, sua riqueza e as vagas no projeto do Senhor do Reino. Ele teria ficado melhor nem mesmo se preocupando em ajudar o Senhor do Reino. Como se isso não bastasse, o sábio também compartilhou a notícia de sua derrota por toda parte. Então ele também perdeu a honra. Ele se tornou um perdedor total. Pensar que fui humilhado até este ponto. Ele disse com raiva com os dentes cerrados. Sua provação é muito vergonhosa. É uma mancha que nunca será eliminada de sua vida. Ele perdeu muito e perdeu o suficiente para ficar falido. Piorou ainda quando o sábio espalhou a mentira de que ele não conseguiu matar o campeão do avião Viruti. Ele sabe com certeza que matou aquele estúpido Soverik. Ele usou a manifestação física de sua lei para destruir Soverik e sentiu isso acontecer também. Não há como Soverik sair disso, a menos que ele seja um deus origem. Ele também confirmou que matou Soverik quando não conseguia mais sentir aquele fragmento de sua lei de ordem. Soverik realmente desapareceu de seu radar, então ele deve estar morto. Ele disse isso às pessoas, mas ninguém acreditou nele. Ninguém acredita nele. Eles acham que ele está tentando diminuir sua vergonha.
É realmente vergonhoso que um Deus mundial não consiga matar um rei da lei, por isso não é de admirar que pense que ele está a tentar reduzir a sua vergonha. Fim do capítulo. Capítulo 829. Novos visitantes. Ele jurou veementemente: terei minha vingança. Devo me vingar. Ele deve se vingar de uma forma ou de outra. Não há como ele deixar isso passar. Ele tem que fazer o seguro ser arrependimento de alguma coisa. Ele está de olho na coisa certa para atacar. Ele terá como alvo o novo filho do avião Viruti. Um novo apareceu imediatamente após a morte de Soverik. É óbvio que as ciências foram preparadas para ele matar Soverik e que as ciências se preocupam com o título. Se as certezas não se importassem com o título, não teria garantida sua continuação. Ele também ouviu que o novo filho do avião é descendente de ciências. Ela também não é uma origem divina, então não é imortal. Matá-la deveria ter a sabedoria e o desempenho do plano Viruti durante uma era de conquista. Ele já tem assassinos invejosos que farão o trabalho por ele. Esses assassinos estão vestidos de preto, escondidos e indescritíveis, então não serão rastreados até ele. Ele prometeu a si mesmo: se eu puder matar o filho anterior do avião, então poderei matar o próximo. Desta vez, garantimos que não haja um substituto para o título. O Deus Mundial Serpentino continua sua preparação para a Guerra dos Mundos. Ele estava ocupado com isso quando recebeu outro visitante. Um Deus Mundial bateu no espaço que ele criou. Quem é esse? Ele perguntou. Não estou com humor para receber visitas. Diga o que quiser e vá embora. Ou atravesse a barreira se quiser lutar. O visitante perguntou: você quer matar o primeiro sábio? O que isso significa para você? Ele perguntou com um bufo que enviou uma onda de choque pelo espaço. Ele não parou de trabalhar na espada. Eu posso ajudá-lo a matar o primeiro sábio. Isso chamou a atenção do Deus do mundo serpentino. Diga-me como. Ele perguntou. Permita-me entrar. Ele escolheu aquecer. Tudo bem, entre. Mas então seus olhos se estreitaram e ele se levantou quando os visitantes entraram em seu espaço. Ele ficou pronto para a batalha quando viu quem eram seus visitantes. Isso é uma piada? Ele perguntou com raiva revelada. Você me considera um idiota? Seus visitantes são macacos sábios de batalha. Um deles tem pelo branco como o primeiro sábio. O outro não tem pelo. É liso como uma estátua e é completamente preto. O branco tem uma cauda enquanto o preto tem 3 caudas. As caudas são azuis, pretas e douradas. O que é ainda mais irritante para o Deus do mundo serpentino, além de suas identidades como deuses do mundo, é o fato de que o branco também tem olhos especiais. Os 2 olhos são completamente pretos com manchas brancas espalhadas pela superfície. Aqueles olhos estão olhando para ele e ele sabe que seus segredos não estão protegidos deles. O macaco sábio de batalha branco disse: não temos má vontade. Somos sinceros em formar uma corporação com você para derrubar o primeiro sábio. O Deus serpentino do mundo não acredita nela. Jure. Ele disse. Quais são as chances de que macacos sábios de batalha que são da mesma raça e do mesmo plano que o primeiro sábio estejam aqui para ajudá-lo? Ele prefere acreditar que eles fazem parte do esquema do primeiro sábio contra ele. Então ele exigiu que eles fizessem um juramento ao mundo sobre sua sinceridade. Eu, o guardião dos segredos, juro pelo meu mundo que sou sincero em cooperar com você, a víbora da hegemonia, para matar o primeiro sábio pelo menos uma vez. Eu, o raio da punição celestial, juro pelo meu mundo que sou sincero em cooperar com você, a víbora da hegemonia, para matar o primeiro sábio pelo menos uma vez. O Deus serpentino do mundo não estava satisfeito com seus juramentos. Ele zombou e disse: boa tentativa. Parece que você ainda acha que sou um tolo. Faça um juramento melhor ou lutaremos agora. Os 2 juraram sobre sua sinceridade. Mas a sinceridade não conta para nada. Eles podem estar pensando em matar o primeiro sábio e podem realmente odiar muito o primeiro sábio, mas isso não significa que eles não estejam ajudando o primeiro sábio agora. Essa é a questão dos juramentos.
Você tem que prestar atenção ao texto ou será enganado. Ele foi enganado recentemente, então está muito cauteloso. Além disso, ele não é tolo em cair nesse simples engano. O fato de ele ter sido arrancado de lado e de cabeça para baixo pelo primeiro sábio não significa que ele seja tolo. O macaco sábio de batalha branco disse: valeu a pena tentar. Eu, o guardião dos segredos, juro pelo meu mundo que não estou trabalhando com o primeiro sábio de forma alguma e não mencionarei este encontro ou seu resultado a ninguém. Gastorix também fez o mesmo juramento. Ele odeia muito o primeiro sábio. Se dependesse dele, ele não iria parar de matar o primeiro sábio apenas uma vez. Este ódio se deve em parte à morte de Soverik. Se Hadrik não se deixou enganar pela propaganda, ele acima de tudo não pode ser enganado. Ele sabe que o primeiro sábio aproveitou-se do seu descendente mais glorioso para ganhar uma aposta. O primeiro sábio então matou seu descendente e o substituiu por um descendente seu. Se o primeiro sábio não tivesse feito uma oferta irrecusável, ele poderia não estar aqui agora. Se Soverik não tivesse morrido, ele poderia não estar aqui agora. Se Salvini não tivesse substituído Soverik, talvez não estivesse aqui agora. Se Hadrik não tivesse reclamado do tratamento injusto de Soverik, ele poderia não estar aqui agora. E ainda por cima, se o guardião dos segredos não teve se aproximado dele e lhe contou sobre a aposta das primeiras verdades, o que as primeiras verdades ganharam, e também expressou a intenção de se aliar a ele, então ele não poderia estar aqui agora. Todas essas pequenas coisas empilhadas umas sobre as outras para deixá-lo determinado a matar o primeiro sábio. Fim do capítulo. Capítulo 830 Dalton's frigideira ao fogo. Ele começou a não gostar das primeiras certezas quando foi abordado pelo Conselho Racial e ofereceu um acordo para abrir mão de toda a sua responsabilidade e direito de Soverik a eles. Ele não fez escolha e não concordou. Ele era um deus da origem e também um macaco sábio da batalha. Ele não poderia reviver ou recusar. A decisão inteligente foi concordar com o acordo. Ele até se beneficiou muito com isso. Mas isso não significa que ele esteja bem com isso. O que ele mais odeia é a opressão. Ele nunca será submetido à opressão. Ele continuará lutando mesmo contra os céus. A outra coisa que ele odeia é decepcionar as esperanças e os sonhos das pessoas que nele inserem. Ele não desistiu mesmo quando estava perto da morte durante a guerra contra os Vipers. Ele continuou a lutar. Ele estava disposto a desistir da pouca vida que tinha apenas para que as esperanças e sonhos dos macacos seguros da batalha não fossem decepcionados. Hadrik ajudou e acreditou nele, então arriscou sua vida na Torre do Céu e se declarou contra a tribulação celestial por sua amada. Seus descendentes incluíram nele, então ele estava disposto a sacrificar seu potencial como um deus mundial para criar um porto seguro para eles quando o universo acabar. Mas então as primeiras notícias apareceram e combinaram as duas coisas que ele mais odiava em um acordo. O primeiro seguro pediu-lhe que traísse um de seus descendentes. Ele teve que desistir daquele descendente porque a primeira sabedoria é mais forte que ele. Ele fez isso pelos outros descendentes. Se não fosse por essa responsabilidade, ele teria recusado e lutado contra um deus mundial como um deus de origem. Ele não poderia recusar de volta. As primeiras conquistas alcançadas o que queria, não importa o que acontecesse. Sua família não está no avião e pode sofrer sua contaminação. Então ele simplesmente encontrou. Então Soverik morreu e foi substituído por Salvini. Ele poderia ter desistido se alguém de outra linhagem substituísse Soverik. Mas era alguém da mesma linhagem do primeiro sábio. É como se as primeiras sabedorias acreditassem que sua própria linhagem é melhor do que a linhagem do castigo celestial. Soverik não tem linhagem, mas ainda é descendente da família Gastorix. Soverik ajudou as primeiras informações a ganhar muita riqueza e foi morto por isso. O amor de Gastorix pela sua raça e o seu respeito pelas primeiras sabedorias não conseguiu impedi-lo de odiar mais o primeiras sabedorias. Ele decidiu não matar Salvini por causa de seu novo título e porque ela o ajudou a manter Hadrik seguro.
Mas seu ancestral vai pagar por seu crime. Então o guardião dos segredos veio até ele e tudo se encaixou para que ele viesse para cá. Ele não está mais tão fraco. Ele é um Deus mundial agora. Isso significa que ele tem o direito de desafiar o primeiro sábio. Ele planejou fazer isso depois que seu mundo se estabilizasse. Mas ele sabe que ainda não consegue vencer o primeiro sábio. Pelo menos não sozinho. Felizmente para ele, o guardião dos segredos aliado a ele. Se ele ganhar mais um aliado, então estará confiante em matar o primeiro sábio pelo menos uma vez. Gastorix falou solenemente: eu lutarei contra o primeiro sábio. Lutarei com ele por meu descendente que foi morto injustamente e por mim mesmo que fui obrigado a ceder. Sempre lutarei contra a opressão. Portanto, eu, relâmpago da punição celestial, juro por meu mundo que não estou trabalhando com o primeiro sábio de forma alguma. Juro que não vou traí-lo. Juro que não vou desistir até que o primeiro sábio morra pelo menos uma vez. O Deus serpentino do mundo estava satisfeito com seus juramentos. Ele baixou um pouco a guarda. Na verdade, ele ficou feliz. Ele tentou encontrar aliados para ajudá-lo a lutar contra o primeiro sábio, mas todos os deuses do mundo que ele contatou recusaram. Agora recebeu ajudantes. Bem-vindo, bem-vindo. Ele disse a eles alegremente. Então ele lhes perguntou: qual é o seu plano? Eles começaram a discutir como trariam a morte ao primeiro sábio. O guardião dos segredos é o grande planejador. Ela também é a base de sua cooperação. Afinal, foi ela quem uniu os três. Alguém poderia chamá-la de mentora. Ela sabia do ódio de Gastorix pelo primeiro sábio. Então ela contou a ele sobre a aposta, o papel de Soverick nela, sua morte e quanto o primeiro sábio ganhou com isso. Mas ela não contou a ele que Soverick ainda está vivo. Gastorix também não suspeita disso. Ele não sabe o que Soverick realmente é. Ela está usando o ódio do Gastorix e do Deus serpentino do mundo para promover seus planos contra o primeiro sábio. Eles planejaram juntos por um longo tempo, então seguiram caminhos separados depois de jurarem cooperar um com o outro. A guardiã dos segredos riu e pensou consigo mesma: agora eu sei como aquela cobra astuta se sente quando brinca com as pessoas. Todos esses idiotas sem cérebro que têm poder, mas não têm visão, são ferramentas a serem moldadas de acordo com seus desejos. O Deus serpentino do mundo pensa que escapou da situação de ser brincado. Ele está errado. Poderíamos dizer que ele acabou de pular da frigideira para o fogo. Ele é o mais forte entre os três, mas é o que tem maior probabilidade de sofrer mais. Quem sabe se ele sofrerá mais do que já sofreu por causa desta cooperação para lidar com o primeiro sábio. Ele é o mais forte, mas é apenas o dano colateral do confronto entre as primeiras sabedorias e o guardião dos segredos. Sua força não faz dele um jogador. Ele ainda é um peão. É exatamente como as primeiras investigações disse a Soverick: força não é tudo o que é necessário para controlar o destino. A guardiã dos segredos é capaz de usar sua vantagem em informação e conhecimento para manipular dois deuses mundiais para seu propósito. Fim do capítulo.